Shalom Brahá, seja todos muito bem-vindos. Friozinho aqui em São Paulo, pessoal. São José dos Campos, um friozinho. Mas vamos lá, Baruch Hashem. Hoje voltamos a falar sobre a criação do universo. Nós ainda estamos falando sobre a serpente, mas hoje nós vamos falar sobre os anjos. Sim, precisamos esclarecer esse ponto sobre os anjos. O que nós sabemos de anjo, afinal? Uau! É muita questão, tem muita questão, enfim, uau! Mas vamos entender a respeito desse assunto hoje. Baruch Hashem, falando sobre os anjos, dizer que para vocês, anjos não se trata só da tradição cristã, ou da tradição judaica, ou da tradição islã, enfim, cada um tem a sua maneira de falar, de trair seus anjos, né? De trair, enfim, não vamos falar aqui sobre anjos da guarda, mas eu quero falar sobre a criação dos anjos lá no começo. Bom, nós temos vamos começar pela tradição cristã. A tradição cristã, pessoal, para quem é cristão, que muitas pessoas já me falaram aqui, que não interessa, né? Só interessa o que a religião cristã fala, mas enfim, aqui não tem isso, pessoal. Deixa aqui bem claro para vocês que aqui a gente aborda o tema e vai atrás dos temas. Bom, na tradição cristã, pessoal, não se tem uma data, não se tem nada visto quando os anjos são criados. Ou seja, os anjos já foram criados, né? Quando Deus começa a fazer haja luz, né? Haja luz, e aí já começa a aparecer a luz, e aí todo mundo já fala que já aconteceu, né? Os anjos já existiam, Jesus já existia, Maria já existia, Espírito Santo já existia. Então tudo isso já existia segundo a tradição cristã. A tradição cristã não tem uma data certa para dizer quando aconteceu a rebelião de Lúcifer, e também não há como dizer em que ano, quando foi essa rebelião. Eu já escutei pastores dizer que essa rebelião de Lúcifer dentro do cristianismo aconteceu no momento que Deus disse haja luz, e aconteceu luz, houve luz, enfim. Tem até uma briga, uma discussão que fala que quando Deus disse haja luz, na verdade ele disse haja luz, mas o que houve foi caos, né? Houve uma explosão, caos, energia, forças. Então dentro da tradição cabalística, dentro da tradição judaica fala isso, ok? E esse tema já é abordado também pelos estudiosos cristãos, ok? Mas enfim, quando aconteceu a queda de Satanás, ninguém sabe quando foi, aonde foi. Apenas a tradição cristã se baseia, né, naquilo que Yeshua disse: eu vi Satanás ser jogado do céu. Uau! E aí não vamos aqui levantar muitas hipóteses, porque não tem nenhuma explicação para isso direito, ok? Então tem até uma parte que acho que o profeta está profetizando contra Nabucodonosor, que as pessoas tratam ele como Lúcifer, né? Dizendo que Lúcifer, enfim, não vamos aqui comentar muito a respeito disso, porque também não há dentro da tradição cristã para dizer quando que foi, ok? Então que tem vários fragmentos de passagem. Não tem uma ideia para dizer que os anjos foram criados daquilo outro. Bom, não dá para entender essa rebelião de Lúcifer se não tinha nada para ser cobiçado, nada para se gostar, só havia escuridão, porque Lúcifer ia se rebeliar. Então muitas vezes a gente fala que não faz sentido isso, ok? Não faz sentido, mas enfim, não vamos aqui entrar em detalhe para o vídeo não ficar muito grande. Então dentro da tradição cristã não tem muito isso. O que se sabe é que Lúcifer se rebelou contra Deus, tornou-se um demônio e pronto, e acabou. E aí ele vem tentando a humanidade até hoje, e vai tentar até o final dos tempos, até depois do Apocalipse, até na chegada de Jesus Cristo, né?
o reino de Jesus segundo a tradição cristã. Então é isso que nós temos para comentar, falar a respeito disso, tá ok? Já dentro da tradição cristã, da tradição judaica, já é diferente, porque a tradição judaica não acredita que Lúcifer é um rebeliador, um brigão. Dentro da tradição judaica não existe isso. O conceito que o judaísmo tem sobre a criação dos anjos é que os anjos foram criados a partir do segundo dia. Muitos rabinos dos tempos antigos comentam a respeito disso, né? Que os anjos foram criados no segundo dia, outros concordam que foram criados no terceiro dia, outros concordam que foi criado no quinto dia. Mas afinal, eles estão certos, eles estão errados? Na verdade, todos estão certos, porque a quantidade de cada anjo foi criado de acordo com aquilo que Deus ia falando. Ou seja, no princípio Deus, só existe Deus, não existe mais nada além de Deus. Então Deus começa a criar as coisas, e a partir dessas forças, né, a partir da luz, a partir da terra, a partir da água, a partir do vento, a partir dessas coisas, dessas matérias físicas e espiritual que foi se dividindo, Deus começa a fazer os seus anjos. Por exemplo, temos anjos foram criados do fogo e da água, dois elementos essenciais. E dentro do judaísmo não existe uma briga entre o fogo e a água, todos se concordam a mesma coisa, ok? Então, quando esses anjos foram criados, foram repartidos dessa fase, né? Para quem estuda física, química, principalmente para quem trabalha sobre química, que é o produto de ficar misturando o produto, aquilo com aquilo outro, enfim, tem uma reação, é isso que acontece. É igual você misturar a tinta rosa e a tinta branca, se não me engano vai dar amarelo ou laranjado, se não me engano, não estou bem lembrado disso aí. Mas essa é uma das experiências que nós podemos ver que Deus criou anjos de acordo com essas energias. Ok? Então, de acordo que no segundo dia Deus faz algo, cria-se um anjo específico para aquela região. No terceiro dia Deus cria algo para aquela região. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia Deus cria tudo. Então, a partir dessas semanas da criação, Deus está fazendo os seus anjos de acordo com tudo aquilo que Ele disse, ok? E é por isso que a gente, dentro do judaísmo, fala que tudo existe força, tudo existe na natureza, existe forças especiais, que são as forças ligadas a esses anjos, para uma árvore crescer, para um vegetal crescer, para um animal crescer. Então tudo está ligado a um anjo que agora a gente vai, eu não queria nem comentar a respeito disso, mas eu tenho que comentar aqui, que é referente aos deuses, ok? Então quando Deus fala, no princípio Elohim, no plural Deus está dizendo que ele que no começo de tudo, ok? Deus criou deuses, né? Essas energias, e você tem que decidir em que você quer acreditar, se essa palavra se refere a deuses ou a anjos ou a juízes, ou enfim, Elohim, sabe muito bem que para quem estuda hebraico, Elohim não significa só deuses, é um título dado para juízes, homens de autoridades, policiais, juízes, enfim, para quem estuda judaísmo sabe muito bem disso aqui do que eu estou falando. Agora temos 72 anjos, 72 nomes positivos de Deus, que são 72 anjos generais. Esses 72 nomes de Deus são 72 anjos positivos, que é chamado assim de positivo, ok? Que leva o seu nome, e aí a gente tem aí a gente vai ter que, se a gente for estudar cada nome desse, você vai entender que um nome dele é justiça, um nome dele é cura, um nome dele é paz, um nome dele é guerra, um nome dele é prosperidade, um nome dele é natureza,
Então por isso que vai ter deuses espalhados pelo mundo todo. Por quê? Porque eles antigamente se conhecia esses anjos, tá? Os antigos, antes da Babilônia, antes de Israel, já conhecia o poder e a força desses anjos, e eles sabiam manipular essas energias, tá? Os feiticeiros, os magos sabiam, né? Do tempo de Tera, né? Do tempo de Abraão, Isaac, Jacó, aquele tempo ali de Noé. Então eles sabiam manipular tudo isso, ok? Eles tiveram esse conhecimento, as mulheres tiveram esse conhecimento, ok? Não é à toa que os anjos caídos veio e trouxe todo esse conhecimento às mulheres, não somente às mulheres, e as mulheres passaram. Então as mulheres passaram todo esse conhecimento para os seus filhos, tá? E aí eles aprenderam, passaram adiante, conhecendo. É por isso que tem uma briga dizendo: Israel copiou o nome do deuses cananeus. Não é porque Israel copiou, é porque esse nome El, né? El Shaddai é bem antigo, é antes dos cananeus. Então os cananeus já sabiam trabalhar com esses nomes, ok? Então esses 72 nomes, esses 72 generais que Deus cria, vai tomar conta de cada aspecto, de cada coisa. E é por isso que dentro da Kabbalah, não somente dentro da Kabbalah, dentro dos feitiços, pessoas que conhecem feitiçaria, elas conseguem captar essas forças, essas energias e trazer essas energias para dentro de outras pessoas. Uau, tem pessoas que sabem trabalhar com isso, tá? Isso aqui é proibido, nós somos proibidos mexer com isso, tá? Os cabalistas israelitas são proibidos a mexer com isso também, são proibidos. Enfim, não vamos entrar aqui em detalhes sobre esses anjos, tá? Mas enfim, com isso nós temos aqui alguns anjos conhecidos: Gabriel, Rafael, né? Rafael, que é o da cura, temos Mihael, que é Miguel, nós temos, enfim, Uriel, Salaciel, tem vários anjos, Uniel. Então cada um desses nomes, se você for estudar cada um nome desses, você vai identificar ele com algum deus. O deus da fertilidade, a deusa da fertilidade, a deusa daquilo outro, o deus da guerra. Você vai encontrar que é o deus da guerra, o deus da paz, o deus do vinho, da agricultura, o deus das flores. Você vai entender todos esses deuses, principalmente os gregos, que vai levar muito isso. Você vai entender que nada mais, nada menos são os nomes desses anjos que foram responsáveis e são responsáveis por guardar a sua nação. Israel tem o seu anjo, o Brasil tem o seu anjo, a Argentina tem o seu anjo, cada continente tem o seu anjo, os indianos têm o seu anjo, pode falar qual for, todos têm um anjo protetor, todos têm um anjo, tá? E todo esse anjo tem os seus soldados, vamos falar assim mesmo. E é por isso que a gente vai ver tantos deuses por aí, porque os antigos sabiam manipular e conhecer muito bem a força desses anjos, tá ok? Uau, pessoal, não vamos aqui falar muito sobre, nós estamos só falando do princípio da criação, tá? Dos anjos, não vamos trazer aqui outros detalhes não, tá? Mas sim, os demônios agora. Como que os demônios surgiram? Quais são os tipos de demônio que existem? Pessoal, existem vários tipos de demônio, assim como existem vários tipos de anjos, classificação de anjos, também existe certas classificação de demônios, ok? Assim como Deus tem 72 nomes positivos, ele tem 72 nomes negativos também para isso. E os demônios foram criados da fumaça, isso mesmo. Então muitos comentam, segundo a seção, os demônios eles não têm um corpo não acabado, tá? Ou seja, eles são quase imperfeitos. Eles não são perfeitos, eles são quase perfeitos. O problema é que eles são criados dessa nuvem, dessa fumaça entre o fogo e a água. Então muitos anjos, muitos demônios foram criados de acordo com essa mistura.
tá? E eles não são perfeitos, tá ok? Porque a característica dele, a colocação deles é para trabalhar ao contrário. Então, o que é perfeito para nós é aquilo que é perfeito, que é bom e tal. O que é imperfeito? Imperfeito é aquilo que é negativo. Então, por isso que a gente fala que eles são imperfeitos. Não porque eles são um monstro, tem o olho não sei aonde, mitologia, que os demônios é aquilo. Não é isso, tá? Imperfeito da maneira que eles são de negativos, tá ok? Agora tem alguns demônios que foram criados por Lilith. Sim, Lilith tem os seus próprios demônios. Lilith faz demônio a cada milésimo de segundo. Lilith faz o seu demônio. Mas para isso ela precisa de uma ajuda humana, né? Então, segundo a tradição, Lilith fez relação sexual com Adão depois que ele saiu do jardim do Éden. E ela teve filhos. Só que esses filhos não eram humanos e não eram anjos, mas sim eram um tipo de demônios, e eles eram defeituosos, muitos defeituosos, ok? Aí sim existe esses tipos de demônio que não são criados por Deus, que não são nem ali demônios originais e nem são humanos originais, mas são demônios. Bom, deu um problema aqui na câmera. Bom, então esses filhos de Lilith serão destruídos. Deus vai destruir todos esses filhos de Lilith, porque ela combinou a raça, né, a raça humana com a raça espiritual, e não saiu uma coisa muito boa, não saiu um negócio muito legal. Então por isso Deus vai destruir todos esses demônios de Lilith. E Lilith continua fazendo os seus demônios, tá ok? Todos os dias. Não vamos aqui falar a respeito disso, porque isso já é um pouco mais pesado, tá? Um pouco mais cabalístico, um pouco mais feitiços, na verdade, para falar desse assunto. Então não vou falar aqui sobre esse assunto, mas isso aqui é para nós entender sobre a criação do universo. Uau! Ficou bem legal, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Shalom Brahá. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta. Nós vamos responder bem no pé da letra para vocês, pessoal. Nos ajuda em oração, em reza, para a gente tentar terminar esse estudo. Está sendo difícil, tá, pessoal? Eu falo para vocês que está sendo muito difícil a gente tentar terminar esse estudo. Ok, bom. Toda vez que a gente começa um projeto novo, surge problema, surge aquilo outro, e às vezes a gente acaba nos perdendo. Mas ajuda nós em oração, compartilha aí. Você compartilhando, você vai estar trazendo essa força positiva pro irmão Gil aí, e para vocês também. Tudo de bom, Shalom Brahá, e até a próxima, pessoal. Vamos que vamos, e Deus abençoe.